Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o NR para você. E hoje, o nosso tema é um tema bom de se conversar. Faz parte da nossa história. E vamos debater hoje um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil. O que podemos falar sobre esse tema? Para conversar sobre esse tema, eu tenho grandes nomes da história da nossa cidade natal, que são dois professores maravilhosos. Vamos começar com a apresentação do professor Lampreia, professor formado em História, tem um currículo enorme, mas nós vamos nos deter hoje à formação em História. Professor de História daqui, do nosso complexo de ensino Noil de Ramalho, de outras escolas também da nossa cidade, mas a ênfase é o nosso complexo. Para ajudar a Lampreia nessa conversa sobre o descobrimento do Brasil, temos outro grande nome da história da nossa cidade, professor Iano, renomadíssimo, um currículo vasto, mas vamos dar ênfase à formação em História e professor do Complexo de Ensino Noil de Ramalho. Ou seja, eu tenho para conversar sobre esse tema duas pessoas extremamente gabaritadas nesse assunto. E eu tenho certeza, gente, que é um assunto que tem muita coisa para falar. Vamos conversar sobre isso. Tem dúvidas, tem questionamentos, tem verdades e tem inverdades sociais. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Começando como o que se sabe sobre o descobrimento do Brasil? Tem aí até uma polêmica de data, né? Fala-se que foi 22 de abril, e esse tema está aqui surgindo porque estamos nos aproximando dessa data e precisamos conversar sobre isso. Vocês poderiam conversar comigo sobre essa questão inicial? O que se sabe, o que se fala sobre o descobrimento e data? É isso mesmo? Só teve este momento? Chegaram aqui, 22 de abril, tcharam, o Brasil foi descoberto. Vamos começar por aqui? Ok, saudações a todos, diretora Lucila, professor Lampreia. É um tema bem interessante, um tema atual, que constantemente ele é debatido. Todos os anos temos motivo para relembrar essa data, né? Esse feito histórico. O interessante é que quem foi formado no Brasil como aluno secundário até a década de 90 tinha aquela história bem clássica. A chegada indiscutível de Cabral, de forma romanceada, desembarcada e amigável com os originários daqui, chamados de indígenas. Linda, inclusive foi a minha formação. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril. E aí tem uma história linda mesmo. E não é romântica, não? É romântica essa história. Ah, que bom, pelo menos. Inclusive, esse tipo de reflexão era questões de provas na época, era questões de vestibulares. Para você ingressar na faculdade, tem que saber essa resposta. Sim. Quem descobriu o Brasil não era Portugal, não, era Pedro Álvares Cabral, como se ele fosse o único protagonista. Só. Sendo que no século XXI, no final do século XX para o século XXI, com as aberturas de mais pesquisas, reconhecimento da profundeza histórica, foram se inserindo outras informações, né? Mas o interessante é Outras informações, Iano, outras pessoas ou novos dados? novos dados e novas narrativas. O Hum. interessante primeiro é analisar como foi construída essa ideia de que o Brasil foi descoberto de forma romanceada e casual por Portugal, envolvendo o protagonista Pedro Álvares Cabral. Isso começou na época da monarquia brasileira, na época do segundo reinado do Brasil, quando o Brasil queria criar informações para formar nossa identidade. O Brasil queria dar resposta para tudo, né? Quem foi o primeiro general, quem foi o primeiro governador do Brasil colonial. E aí tem que colocar, poxa, quem foi o primeiro sujeito a conectar o Brasil a Portugal? E eu até acho que faz sentido, né, essa necessidade, pautar a história. E história construída por Marcos. Acho que deve ter sido essa intenção Exatamente. inicial. Nós chamamos essa metodologia de metodologia teleológica. É uma metodologia que você só inclui o início, meio e fim. Você não faz reflexões de pessoas envolvidas ou se tem algum microfato envolvido. Você pega o todo e apresenta o todo sem questionamento algum. Então impõe, né? Fica imposto. Exatamente. Então, era interessante na época, no governo de Dom Pedro II, criar uma história nacional pautada em elementos portugueses. Ora, ele tinha ancestralidade portuguesa, mesmo ele sendo brasileiro, ele era de uma linhagem portuguesa. Então, simplesmente começou a criar-se um ícone chamado Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro, o Brasil. Então, a ideia era trazer a noção de civilidade. Um país moderno era um país que tinha conexão amigável com a Europa. Então, se você queria ser um país moderno naquele período, progressista no século XIX, você não podia ser fundado por nativos, por indígenas, com culturas tribais ou até mesmo com cultura africana. Até se questiona, chega a questionar, né, professor Iano? Foi descoberto, mas aqui tinha índio.
né? Exatamente. Já abre a primeira interrogação, não abre? Já dá Texto. para um tema muito legal, né? Você percebe que nessa temática há uma desconsideração sobre os viventes que habitavam aqui no Brasil, É. né? E para acrescentar mais informação, interessante mais ainda é que quando se menciona a chegada de Cabral aqui no Brasil, é importante lembrar que antes da chegada de Cabral, já havia teorias de outros europeus que haviam posto os pés aqui no próprio território brasileiro. A teoria que se diz é que Cabral tem chegado no mês de abril, mas há versões históricas recentes quando eu falo de algumas décadas para cá, que outros europeus, inclusive não espanhóis, tenham colocado os pés aqui no Brasil. E mais ainda, a chegada de Cabral por um acaso é questionado também, porque 2 anos antes da chegada de Cabral no Brasil, nós temos a chegada de um outro português no Brasil, que foi encomendado pelo próprio rei de Portugal, que foi o Duarte Pacheco, que chegou ao Brasil, né? Passeou pelo litoral do Nordeste, descreveu a cartografia do litoral nordestino, as coordenadas. Então, quando o Cabral chega aqui, ele já chega com informação já dada. E é assim, né? Complementando aí, saudações a todos, né? Essa ideia da chegada do Cabral como um herói nacional, a construção da nossa história numa perspectiva teleológica, né? Como o Iano falou muito bem, ela é construída para dar realmente um sentido de nação, né? A gente trabalha com a ideia na história das comunidades imaginadas, né? Os nacionalismos. E o que é interessante perceber, era um português, que inclusive a história do Cabral, ela meio que se perde por um tempo, quando o Brasil colônia vai se aprofundando, ela se perde por um tempo, até 1770 mais ou menos, a gente não tinha, aqui na colônia brasileira, tantos vestígios sobre a presença do Cabral, estava tudo lá em Portugal. Em 1808 a família real vem para o Brasil e traz livros da biblioteca e vem inclusive a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Que é um documento master, vamos dizer assim, desse momento. E nessa carta você tem a descrição dos nativos, né, da própria viagem. Então, dali vai se romanceando já uma história. E aí, quando Dom Pedro II cria essa ideia de identidade nacional, a figura dos indígenas ela é muito retirada dessa carta, né? Bom selvagem, e quando é mostrada é nessa situação do bom selvagem e tudo mais, esconde aquela parte que a gente conhece da chegada de uma maneira que também foi violenta, né? A gente tem uma estimativa de cerca de 4 milhões de indígenas no Brasil quando os portugueses chegam. E essa quantidade de indígenas, ela reduz demais. A gente tem ali no começo do século XIX cerca de 300 mil, né? Então a gente tem em 300 anos um desaparecimento enorme desses povos, né? Devido a esses contatos, né, com os europeus e com os portugueses. Sobre a chegada, né, como o Iano falou, a gente tem havia muito uma ideia de, olha, foi por acidente, e não foi bem por aí, né? O Duarte Pacheco faz uma expedição inicial aí, tudo mais, descobre todo o litoral, mapeia o litoral, e Cabral vem com a sua esquadra sabendo o que ele estava fazendo. Então, né? Cabral, ele vem já com referências do Duarte. Sim. Não é tão acaso, como se prega, Isso. que ele chegou, porque ele estava com outra rota, não era? Sim, ele ia para as Índias, né? O objetivo, até porque o comércio nas Índias era que era lucrativo. Só que veja só, 1492 é quando a aventura da expansão marítima para a América começa. Cristóvão Colombo chega nas Américas e tudo mais. É a chegada dos europeus nas Américas, né? Para muitos, o início do processo de globalização, inclusive, né? E o que é que acontece? Logo, 2 anos depois, 1494, é feito o Tratado de Tordesilhas, que divide as terras de descobertas e descobrir entre Portugal e Espanha, né? Ou seja, Portugal já sabia disso. Secretamente, em 1498, o Duarte Pacheco vem. Ninguém fala que ele veio. O rei de Portugal manda ele numa missão secreta, né? Justamente para ele confirmar que essas terras existiam. Sabendo que essas terras existiam, ele volta para Portugal, passa a ideia para o Pedro Álvares Cabral, que não era um navegador, ele era um militar de família nobre e tudo mais, mas ele vem com outros navegadores junto na sua esquadra e parte em direção aqui ao Brasil, né? Então, assim, sabia-se. Claro, mas ele vem com... o primeiro objetivo dele é esse? Não, o primeiro objetivo dele é ir para as Índias. Mas, ao se afastar do litoral africano para conseguir pegar as correntes marítimas,
ele sabe que ele vai parar em algum outro lugar. Como no meio do caminho ele para em Cabo Verde, né, em outras ilhas que ele vai parando para abastecer aquela coisa toda. Então ele tinha essa noção. Então foi uma ideia de vamos confirmar essa teoria do Duarte Pacheco, né? Então esse é o processo. Então não foi acidental, né? Não do nada ele saiu de Portugal e depois de 44 dias as correntes marítimas jogaram o barco dele. Primeiro que a gente está falando de um momento de muita inventividade e de muito avanço tecnológico para a época. Eles tinham instrumentos, né, balestilha, bússola, astrolábio, as caravelas e as outras naus, elas eram de muita qualidade para a época. Portugal era referência nisso, né, nessa questão tecnológica. Então, é muita ingenuidade a gente pensar que eles se perderam. Eles eram navegadores experientes, né, tinham os equipamentos, então, de fato, estava no caminho, vamos aproveitar. Estava planejado. Vamos passar por lá. Sem falar também, né, que o próprio empreendimento era muito caro, muito elevado para você imaginar. Investimento. Para você imaginar que aquela embarcação, que aquela expedição ia só às Índias. Logicamente, o comércio com as Índias era muito lucrativo, mas calcule só, 3 embarcações gigantescas, calculando entre 1.200 a 1.500 funcionários tripulando ela. Muito. Então, assim, são muitos salários, muita estrutura. Então, assim, o lucro com as Índias devia ser bem mais elevado do que isso. Então, o que é que já se sabe? Que o próprio Estado português já estava financiando uma infraestrutura muito grande para chegar aqui na América. Então, assim, aquilo que o professor Lampré muito bem disse aqui, a chegada do português na América, de Portugal na América, não foi nada casual. Foi intencional. E como muito bem a senhora falou, já tinha referências. O Duarte Pacheco havia fornecido ao próprio Estado português já todas as coordenadas a sudoeste do Atlântico para eles chegarem aqui. Entendi. Gente, e o termo descobrimento? Vocês falaram aí que não tem acidente, que não tem vento, enfim, que existia uma intenção. E o termo descobrimento? E agora, tá certo? Posso falar para ela? E agora? Como a narrativa foi construída no século XIX, foi feita a partir da ideia do Dom Pedro II, descendente de portugueses, então a valorização do elemento português ela é notória, é clara nisso. E quando você fala descobrimento, você está querendo valorizar aqueles navegadores, aqueles funcionários portugueses que se aventuraram, desbravaram os mares, enfrentando os perigos e descobriram. E depois também se usa um outro termo, os conquistadores da América, né? Ou seja, é um termo para romantizar, para mostrar, olha, como eles são incríveis, né? Mas, na verdade, a gente não pode falar em descobrimento de algo que já existia, que já tinha mais de 4 milhões de habitantes e que já por aqui passavam espanhóis, fazendo tráfico de pau-brasil com os indígenas, e também outros portugueses que vieram antes. Então, dizer que foi o Pedro Álvares Cabral, esse termo que ele descobriu, é romancear a história, né? Então, a gente tem aqui a presença de indígenas, são mais de 4 milhões, e um detalhe, os habitantes do Brasil, a gente tem uma datação aí de mais de 14 mil anos de presença humana aqui. Ou né? seja, É muito tempo. é válido pensar no termo. Sim. Precisa entender o porquê, tá? Entendemos, mas não é uma grande verdade, né? Nem uma única verdade. Isso. Se falar em descobrimento, né? Eles chegaram aqui, tem todo esse romantismo, tem toda essa história já pré-definida e apresentada ao longo das nossas vidas, mas começou a surgir uma polêmica. Tá, chegou onde? Eles chegaram em que litoral? Foi na Bahia ou foi no Rio Grande do Norte? Eu poderia começar, professor Lampré. Existem defesas? Isso, Bahia e Rio Grande do Norte? né? Esse puxadinho, né, na historiografia, né? É importante saber o que é historiografia, a forma como nós escrevemos a história. Então, esse puxadinho é bastante discutido entre vários pesquisadores, né, na atualidade. E a versão mais romanceada, ela cristalizou a Bahia. Então, para descristalizar a Bahia como sendo o berço desse contato com o português, não é nada fácil. Tem que encontrar muitos vestígios. Mas também, partindo de Portugal, nós não encontramos documentos tão palpáveis para indicar qual o lado exato. O que se sabe mais de forma técnica é que as correntes marítimas que descem da Europa para cá, elas caem justamente essa costa aqui, né, do litoral nordestino, que está o Rio Grande do Norte. Então, se, assim, a grosso modo, se você só dá... A direção que eles vinham até nós,
faz mais sentido O Rio Grande do Norte. pelo Rio Grande do Norte. Então, as correntes marítimas, as correntes, né, eólicas, né, elas trazem para essa direção, certo? Sendo que o próprio Duarte Pacheco, quando ele descreve na sua expedição aqui em 1498, ele descreve o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Né? Ele não descreve a Bahia, foi justamente do ponto de partida que ele saiu lá de Portugal e chega aqui nessa parte do Rio Grande do Norte. E assim, há indícios sim que Cabral tenha visto o Brasil primeiro no Rio Grande do Norte, mas o seu desembarque físico se deu talvez na Bahia. Mas é uma discussão ainda que precisa de mais fundamentação. Mais evidências. É, né? a história a gente precisa entender, né? É uma ciência. E como assim, com toda ciência, há a questão das teorias, das hipóteses. E para que cada hipótese seja formulada, precisa de evidências fortes e que a gente possa crer nessas evidências de fatos possam ser comprovadas. Como a Bahia ela se tornou o ponto inicial, até porque Salvador foi a primeira capital da colônia, né? Ponto de desembarque, nos mapas da época você tinha lá, um dos primeiros acidentes geográficos mostrados era a Baía de Todos os Santos, Sim. né? Então, foi cristalizado na história. Existem umas vertentes aqui de historiadores e pesquisadores aqui do estado mesmo, né, potiguares, que querem trazer essa ideia de que, olha, foi aqui que o Pedro Álvares Cabral, na verdade, não avistou o Monte Pascoal, que teria sido o Pico do Cabugi, né? Existe um grupo de pesquisadores que fez uma viagem próxima aqui do litoral do Rio Grande do Norte para tentar ver se dava para visualizar, e dava para visualizar uma serra, né? Eles não sabem se aquilo era o Pico do Cabugi ou era uma outra serra, dava para visualizar. Mas, mais uma vez, é uma teoria que a gente está usando muitos olhos de hoje para analisar. Mas na época, né, com os equipamentos que eles tinham ali naquele momento de navegação e tudo mais, não tem como afirmar que foi aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, como você tem uma história já pronta, vamos dizer assim, uma narrativa oficial que foi na Bahia, para tirar é muito difícil, Com certeza. né? É muito difícil. Então, você tem as versões. O que importa, né, é que, sim, talvez ele tenha visto o Rio Grande do Norte, como o Miano falou, e tenha seguido para a Bahia, né? E ali começam os contatos, de fato, com os indígenas. Mas não quer dizer que outros navegadores portugueses, espanhóis e franceses, inclusive, não tenham passado por aqui nesse mesmo período, até um pouco antes, né? Aqui na foz daqui no Rio Potengi, a gente tem aqui entre a Praia do Forte e a Praia da Ridinha, né? Uma enseada, né? Entrando no rio e tudo mais. A gente tinha ali um comércio muito intenso de franceses com os potiguaras, né? E quando os portugueses chegaram, para muitos potiguaras já não era muita novidade o elemento europeu, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem o Marco de Touros, que é de 1501, né, que foi chantado aqui para marcar a posse do território, justamente porque numa navegação de um outro povo, de um francês, de um espanhol que quisesse pegar essas terras, né, invadir, coisa do tipo, já tinha um marco. E as correntes marítimas trariam primeiramente para o Rio Grande do Norte. Então, apesar de que foi na Bahia que tudo, de certa forma, se dá início oficialmente, mas você tem a posse sendo tomada aqui, né, no Rio Grande do Norte, para que quando viesse um navegador ali, já entendesse que era Portugal. Até porque, voltando lá para o Tratado de Tordesilhas, o Papa da época dividiu, né, a igreja atuava como tribunal, né, Iano, na época, né, entre os reis. Um peso muito e o Papa definiu que o mundo a ser descoberto ia ser dividido entre Portugal e Espanha, né? E os outros países? Então, o rei da França, o rei Francisco, ele diz, olha, como assim? Onde está no testamento de Adão que essas terras pertencem a Portugal e a Espanha? Né? Então, começa o processo de pirataria, de invasões também nesse contexto. Então, assim, são polêmicas que existem e a história tem dessas coisas, mas tudo precisa de vestígios, de fontes, de documentos históricos para que essa história ela possa ser reconstruída, desconstruída e reconstruída. E a história vive disso, de construções e reconstruções. E às vezes até de complementos, né? Você vem com uma outra parte da história que precisa também ser validada e prestigiada. Gente, e aí, dentro deste contexto de descobrimento do Brasil, a gente sabe que o Enem traz muitas questões que envolvem a nossa história. Como isso entraria no Enem para os nossos alunos? Ok, vamos lá. O Enem é uma prova muito de domínio de linguagem, né? Quando a gente se depara com a questão de humanas, que é a área, um caderno de prova que tem a disciplina de história, ela traz um texto, ela traz uma referência. Então, para nós resolvermos uma questão sobre o tema descobrimento do Brasil ou conquista portuguesa na América, o referencial texto ele é imprescindível. Então,
se o texto trouxer alguma informação sobre a chegada dos europeus a partir, ou melhor, a chegada dos europeus a partir de uma ótica de descobrimento, o aluno tem que entender aquela lógica. O importante de uma questão do Enem é o aluno não extrapolar a questão. O que é extrapolar? Ele trazer uma informação crítica que não está de acordo com o texto. Se o texto, por sua vez, trouxer alguma reflexão sobre que a chegada dos europeus na América não foi um descobrimento, mas foi realmente uma conquista, que eles não chegaram casualmente, mas foi de forma real, já sabia, aí o aluno tem que ser orientado para aquele referencial. Então, no Enem, sim, ele apresenta essa questão do Enem. Inclusive, se eu não me engano, acho que no Enem de 2013, ou foi 2014, caiu uma questão fazendo essa reflexão. Inclusive, a reflexão da chegada de Duarte Pacheco aqui, antes do próprio Cabral. Ou seja, é necessário fazer uma circulada em todas essas possibilidades, não é? Sim. Não dá para ficar numa única vertente, num único ponto de vista, numa única defesa ou história pré-definida e apresentada. É preciso valorizar todos os contextos e todas as possibilidades do que houve. Afinal de contas, não estávamos lá, né? A história, ela foi contada, ela é passada de uma geração para outra e, de fato, tem elementos que às vezes não chegam. Eles precisam circular sobre todos, entre todos, não é isso? É isso. Por isso que, olha, o texto, né, é muito importante. Você pode ter no texto uma fonte que seja primária. De repente, um trecho da Mas carta... ela vale. Vale, sim. Quando a gente fala fonte primária, é uma fonte da época. Sim. Né? No caso, vai ter a fonte lá, a carta do Pero Vaz de Caminha. Sim. E depois pode ter a carta do Gabriel Soares de Souza, que já é uma carta que mostra uma outra visão sobre os nativos, por exemplo. Então, tem essa situação também no Enem, de não ser sobre apenas a teoria, mas como se deu esse contato entre portugueses e indígenas. E qual a né? referência que você está tendo para falar sobre isso? O Pero Vaz de Caminha, por exemplo, ele romantiza muito, porque diz que os primeiros 10 dias da história do Brasil foram dias de festa, né? Porque enquanto no México, no Peru, os espanhóis chegavam e o contato era belicoso, era de guerra com os nativos, aqui eles foram conhecendo os indígenas, trocaram presentes, fizeram festas, dançaram as danças dos indígenas, sabe? Então isso é muito presente na Carta do Pero Vaz. Com o tempo da colonização passando, já com outro escritor português, o Gabriel Soares de Souza, ele já diz o seguinte, não, ele começa a criticar os indígenas, dizer que os indígenas eram preguiçosos, que eram violentos, que não tinham fé, né? Eles não têm 3 letras na sua língua, o F, o L e o R, porque carecem de fé, de lei e de rei. Então ele é uma visão bem estereotipada, bem preconceituosa mesmo naquele período, vendo eles como inimigos, né? E essa visão do Gabriel Soares de Souza é a que permanece no período da colonização, de ataque, de tomada de terra dos indígenas, que é muito importante frisar. E faz sentido, não é? Totalmente. Estamos falando de um povo que existia. Existia e que foi sendo apagado, foi destruído ao longo dessa Faz colonização. sentido. Gente, perfeito. Eu queria... Nós temos 30 minutos de podcast e aí a gente não pode se alongar muito, mas fica aqui a reticência para um próximo encontro e darmos continuidade a essa conversa bem legal. Mas para a gente fechar, a gente tem aqui o costume no NR para você, no podcast NR para você, fechar o tema com uma palavra. E aí, vamos lá. Para você, Iano, falar sobre descobrimento do Brasil, uma palavra. Como você resume em uma palavra? Reflexão. Uau! Você, Lampreia? Tá ligado aqui a palavra de reflexão, mas é a crítica, né? Se a gente tem a capacidade crítica de analisar essas fontes, eu acho que a gente tem que saber criticar a nossa história também, né? A história não é só coisas bonitas e tal, então a gente tem que ter capacidade crítica, acho que é isso. Concordo. E aí eu fico pensando, como resumir tudo isso? Eu acho que uma palavra não vai, mas aberto a todas as possibilidades, né? Não termos um único ponto de vista como referência para construir a nossa história. Estamos falando da história do Brasil, mas é a nossa história, somos brasileiros. E não tem nada mais rico do que uma história. E a história, para ser contada, ela precisa ser vista por todas as pessoas e por todos os envolvidos nela. Então, que possamos ter um olhar mais amplo para essa história, para valorizar todos os aspectos dela. Então, gente, muito obrigada. Teremos um novo encontro. Agradecemos a presença de todos vocês. Eu sou Lucila Ramalho. Tchau, tchau.